O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Esta solenidade de hoje, Pentecostes, é uma festa hebraica que já existia nos tempos primitivos de Israel. Era uma festa da colheita, chamada Festa das Semanas, ou seja, era como uma festa agrícola. E depois passou a ser a festa da entrega da Torá, a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, da revelação de Deus. Então, a lei entra como um dom. É Deus, o próprio Deus, enriquecendo Israel com o dom da Torá. Então, nós conhecemos como os 10 mandamentos, que seria o decálogo, as 10 palavras. Porém, a lei, a Torá, vai muito além dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é um pequeno esboço. E depois, Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias, vai dizer: olha, vai acontecer que nos últimos dias eu darei uma lei nova, uma nova aliança a Israel. Não como a lei, a primeira, que foi gravada em tábuas de pedra e que vocês transgrediram. A primeira lei foi gravada em tábuas de pedra fria, e que foi transgredida. Agora, Jeremias já promete, Deus através de Jeremias, que vai dar uma nova aliança. Uma nova aliança escrita com o Espírito. Então, esta nova aliança, que é celebrada em Pentecostes, é aí 50 dias após a Páscoa. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Os apóstolos estavam todos reunidos. Então recebe o dom do Espírito Santo. Se para os judeus era o dom da Torá, da lei de Deus, agora os cristãos recebem um outro dom, o dom do Espírito Santo, para testemunhar Jesus, para testemunhar a fé. O que o Espírito Santo faz? Santifica os homens e as mulheres e glorifica a Jesus.
glorificar a Jesus, glorificar a Deus, santificar-nos. Essa é a função do Espírito Santo. Então, todos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então, havia tantos peregrinos estrangeiros em Jerusalém, tantas regiões, que não conhecia a língua local. Então, o Espírito Santo começa a falar. Quando o Espírito vem sobre os apóstolos, em línguas de fogo, cada um, ou melhor, os discípulos, os apóstolos começam a profetizar em línguas. E todos começam a escutar as maravilhas de Deus. Todos nós escutamos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, qual que é esta língua? A língua do amor de Deus, a língua da unidade. Então, Deus não sabe falar outra língua, mas a lei do agapan, em grego, agape, o amor que é derramado em nossos corações. O Espírito Santo enriquece. Então, nós podemos pensar várias coisas, vou fazer isso. Os homens e as mulheres fazem tantos projetos, fazem belas coisas, fabricam belas coisas. Vou fazer isso, eu faço. Mas o que Deus faz? A obra de Deus, a vinda do Espírito Santo não é obra humana, é obra de Deus, obra divina. O envio do Espírito Santo, as pessoas que são enriquecidas, são preenchidas pelo Espírito Santo, é a obra de Deus. Então, o Espírito Santo quebra as barreiras do comunicar-se. Se os homens, se os peregrinos, os estrangeiros, não tinham facilidade de comunicar uns com os outros, porque não entendiam. Isso começou lá em Babel, na Torre de Babel, que cada um falava a sua língua, ninguém mais se entendia, virou confusão e dispersão. Agora o Espírito Santo gera unidade e harmonia. Unidade e harmonia. Por quê? Porque é a ação de Deus, é a ação da obra de Deus. Porque lá em Babel, na Torre de Babel, os homens, na sua ambição, na sua soberba, no seu orgulho, queriam chegar ao céu, fazer uma torre longa, ou melhor, muito altíssima, muito alta, para dominar o mundo, dominar toda a circunstância em volta, tudo. Pensavam de dominar, mas não dominaram nada. Então, os homens pensam que fazer, sem colocar aquele fazer no projeto de Deus, na vontade de Deus, sem perguntar a Deus: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Então, temos os resultados. Quando não confia na graça de Deus, não confia na providência de Deus, não confia na santidade de Deus, não confia na vontade de Deus. Então temos os péssimos resultados. Quais? Quais são os péssimos resultados? As cabeçadas, os desencontros, as tragédias, os matrimônios desfeitos,
as brigas, homossexualismo, temos a droga, a violência, a guerra, a destruição e a discórdia. Então, quando entra o Espírito de Deus, é uma obra nova. Então, Deus cria algo novo, da forma que Ele quer. Então, Ele dá o Espírito. O Espírito tem que encontrar espaço para agir. Espaço para agir. O Espírito Santo vai agir na vida de uma pessoa. Sim, mas esta pessoa tem que estar aberta à ação do Espírito Santo. Então as pessoas vão dizer: nós estamos escutando proclamar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Mas essa obra é de Deus. A obra, a intervenção é de Deus. A iniciativa é de Deus, a iniciativa é dele, de enviar o seu Filho para encarnar-se, tomar a nossa natureza. O seu Filho padeceu, sofreu a paixão, morreu e ressuscitou, para enviar-nos o Espírito Santo, para criar em nós criaturas novas, renovadas. Então, renovadas segundo o Espírito, não segundo a autoajuda, ao psicologismo. E as pessoas pensam que no psicólogo vai resolver tudo, mas o psicólogo não resolve, ajuda, dá um auxílio, se você quiser. O psicólogo não resolve, uma forma bem simples, porque se ele resolve, depois ele não tem mais emprego, não tem mais trabalho. No espaço de 20 anos, vai fechar todas as faculdades de psicologia. Então, o psicólogo ajuda, é importante. Tem coisas na vida que não se espiritualiza, precisa da ajuda de um psicólogo para ajudar a pessoa a viver bem, da dignidade humana. Mas acreditar na graça de Deus, acreditar no sobrenatural, na ação de Deus, é obra do Espírito Santo, é obra que só faz o Espírito Santo, só, porque é obra divina, não é obra humana. Então, damos graças a Deus por ter sido, cada um de nós, inseridos em Cristo Jesus no seu corpo, ter sido marcados com o Espírito Santo, com o selo indelével, que não se apaga, por ter sido batizados, inseridos no corpo de Cristo, recebendo o Espírito Santo. Depois, a confirmação no sacramento da crisma, a confirmação, o Espírito Santo, dom de Deus. Então, os apóstolos que estão reunidos no cenáculo, trancafiados, com medo, Jesus entra e vai dizer: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles e dá para eles o dom do Espírito Santo. Preenche-os com o Espírito Santo, para reconciliar, para ter a paz em Cristo Jesus, para dar o perdão, para ser reconciliados e reconciliar. Isto é a igreja. A igreja reconciliada no amor de Cristo Jesus, ela pode também dar a reconciliação. Estamos falando de qual sacramento? Sacramento da penitência, da reconciliação. Quando a pessoa se confessa, ela recebe a paz de Cristo. Não é a paz do padre, do sacerdote. Não é a paz que diz a ONU. Não é esta paz. A paz de Cristo, então, pode dar
mesmo somente o Espírito Santo. O Espírito Santo que enche a igreja, enriquece a igreja com os dons, para o bem comum, para a edificação no amor, para o bem comum, para edificar no amor, para salvar, em prol da salvação. Então peçamos a Maria Santíssima, ela que estava acompanhando os apóstolos, os discípulos, esperando a promessa, a vinda do Espírito Santo. Amém.